Imensamente o espaço que vocês têm me dado. Queria mais uma vez agradecer quem tem chegado no canal e pedir para que vocês continuem me ajudando, porque a nossa intenção sempre é a melhor, de estar trazendo para vocês informação, estar agregando conhecimento, e para que essa corrente do bem ela continue aí por um bom tempo, enquanto for da vontade de Deus aí a gente está podendo estar trocando essas ideias. E hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto voltado especificamente, claro que para todos, né? Mas especificamente hoje eu queria falar com um jovem, queria falar com você, adolescente, queria falar com você que ainda é criança e que porventura esteja vivendo aí uma relação de conflito com o seu pai, com a sua mãe, com quem cuida de você e quer o seu bem. Me veio na mente hoje uma fase da minha vida que eu tive problemas com meu pai e com a minha mãe, porque especificamente com meu pai, porque eu queria ter liberdade, eu queria ter autonomia para fazer coisas que eu não tinha condição ainda de fazer. Dos meus 11 até os meus 14 anos, eu acho que foi a fase mais crítica. A gente entra na adolescência e eu posso falar isso para vocês, hoje eu com 37 anos, eu não tenho a coragem que eu tinha quando eu tinha 15 anos, por exemplo. A gente, quando é adolescente e a gente entra nessa fase da vida, cresce com a gente uma revolta grande, cresce um ímpeto de muitas emoções, e a gente pensa que somos capazes de qualquer coisa. E quando a idade vem chegando e que você vai saindo da adolescência e vai partindo para a vida adulta, você percebe que alguns cuidados que você não tinha antes você começa a ter, principalmente quando você constitui família, que você casa e que você tem filhos. Aí pronto, aquela coragem inconsequente que você tinha, ela vai embora e você se torna vamos dizer assim, um covarde prudente. Porque a covardia, muitas das vezes, a coragem, eu prefiro ser um covarde prudente do que um corajoso inconsequente. Tá dando para entender? Não é com força física que você mostra coragem. Você tem que ser inteligente, você tem que usar a sua inteligência. Então a minha ideia hoje aqui, jovem, de falar com você, é que você saia um pouquinho desse pedestal que você tá, que você volte um pouquinho atrás nos seus conceitos e que você aceite um pouco mais, da melhor forma, a correção do seu pai e da sua mãe. Quando eu percebi que não adiantava eu bater de frente com meu pai, porque o que ia prevalecer seria a vontade dele, até por uma ordem natural da vida, ele era que estava responsável por mim, eu parei de ter problema com ele, porque eu passei a entender que aquilo era, na verdade, um extremo cuidado que ele tinha pelo sentimento que ele tem por mim até hoje. Filho nunca cresce pro pai e pra mãe. E a verdadeira relação de amor que existe, isso falando no conceito de vida, é o sentimento de pai e de mãe. O verdadeiro amor só perde pro amor de Deus por nós, é o amor de pai e de mãe. Não se engane, colega, amigo, best friend forever, não existe isso aí, gente. Isso aí é uma grande ilusão. Você não vai ter 10% de doação do seu melhor amigo, você não vai ter 10% de doação do que a doação que o seu pai e sua mãe te dá. Então não se ilude não. Se você tem problema com seu pai e com a sua mãe, tenta chegar o mais rápido possível e tenta reconhecer e ficar bem com seu pai e com a sua mãe. Vai ser inteligente da sua parte. Tenha a humildade de reconhecer isso, que você vai deixar de ter metade dos problemas que você está tendo, essa revolta que você tem, essa busca incessante por liberdade. O que é liberdade para você? Eu tenho um conceito comigo, onde eu considero que liberdade, eu ensino isso para as minhas filhas, que eu tenho duas filhas, uma de 17 anos e uma de 9. Eu tenho um conceito de liberdade que talvez não seja igual ao seu, mas eu vou passar aqui o meu conceito de liberdade. Liberdade, ela vem acompanhada de responsabilidade. Liberdade com libertinagem não funciona. O que eu quero dizer com isso? Que você não ganha liberdade, você conquista ela. É diferente.
Quando eu tenho alguma questão com as minhas filhas, eu sempre deixo isso bem claro. Eu tenho que enfatizar isso para elas. Olha, filha, não é eu que tenho que te dar liberdade. Você tem que conquistar a liberdade. Então, pensa nisso direitinho, pensa isso com calma. Porque não adianta, gente, ainda mais as meninas, que hoje a gente vê, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem um conceito assim, de que as meninas, por terem uma maturação mais acelerada, por entrarem mais assim na fase de pré-adolescente, de adolescente, elas acabam se revoltando mais do que os meninos, e pelo cuidado que os pais têm geralmente a mais com as meninas. Então hoje a gente percebe muito aí filhas que estão deixando de ser amigas dos pais, e aí começa a depositar confiança em quem não tem nada a ver. Cuidado com isso, de verdade, eu tô te aconselhando pro seu bem. Tenha no seu pai e na sua mãe os melhores amigos da sua vida, até porque você tem ex-amigos, você tem ex-namorado, você tem ex-marido, ex-mulher, mas você nunca vai ter um ex-pai, você nunca vai ter uma ex-mãe, um ex-irmão. Tá dando para entender, gente? Os conceitos hoje, eles precisam ser resgatados. Os verdadeiros conceitos, os mais seguros, eles são os conceitos de família mesmo. Então, baixa a bola um pouquinho, falando um pouco mais na linguagem de vocês, né? Baixa mais a bola, reconhece que você está errado. E se você acha que você está certo, então procura então se adequar naquilo que seu pai e que a sua mãe pede, para que você consiga conquistar essa liberdade que você tanto espera. Eu queria tanto liberdade quando eu era da sua idade, e quando eu tive liberdade eu vi que era uma verdadeira ilusão. O que era liberdade para mim? Sair para onde eu quisesse, fazer o que eu quisesse fazer. Só que, graças a Deus, pela base de educação que eu tive, uma educação sólida, o que aconteceu? Eu passei a ver que acontecia aquilo que meu pai falava, que minha mãe falava. Quando você tiver condição de você fazer o que você quer aí, ó, você vai ver que é tudo ilusão, e que nada disso traz nada de bom, a não ser um prazer momentâneo, passageiro, e depois entra um arrependimento, entra um remorso. Não tenha remorso nem com seu pai nem com a sua mãe. O remorso, eu acho que é a pior dor que o ser humano pode sentir, porque ele não termina nunca. E aí, para você não ter remorso, enquanto você tem oportunidade, se você nunca falou pro seu pai que você ama ele, vai lá e fala. Se você nunca falou pra sua mãe que você ama ela, vai lá e fala, não perde tempo não. Ah, mas meu pai e minha mãe não fala isso pra mim. Deixa eu te falar uma coisa. Se existe alguma barreira entre você e seu pai, entre você e sua mãe, foi que você criou durante a sua vida. Você levantou essa barreira. E às vezes fica difícil do seu pai e da sua mãe chegar em você, porque você já tá armado, você já tá armada. Às vezes ele quer vir falar isso pra você, mas ele não consegue. Às vezes ele quer te dar um conselho e o ombrinho balança, a linguinha estrala. É assim que vocês fazem. Mas não faz isso não. Você só vai saber o que é o sentimento de um pai e de uma mãe quando você tiver seu filho, sua filha. E aí eu te dou um conselho: seja bom filho, seja boa filha. Senão você nunca vai conseguir ser bom marido, nunca você vai conseguir ser boa esposa. Se você não honrar o teu pai e tua mãe, você não vai honrar ninguém nessa vida. E aí, quando você tiver seus filhos, dificilmente você vai ter vida fácil com eles também, porque você plantou isso agora. É muito simples, gente. A lei da vida é assim, entendeu? E aos pais também eu deixo uma orientação aqui. Filho é igual passarinho. Se você apertar demais, você mata. E se você abrir as mãos, ele voa. Se você abrir de uma vez, ele voa e pode não voltar mais. Educa teu filho para que o mundo não eduque. Mas eduque com autoridade, não com autoritarismo. É diferente. Autoridade e autoritarismo são duas palavras distintas. A autoridade é aquela que você usa munido daquilo que você tem naturalmente, que é a condição de pai e mãe. E aí, dentro de um entendimento adequado, você usa essa autoridade para educar teus filhos. O autoritarismo, eu considero aquele que gera o medo nos filhos, que vem com uma certa ditadura, entende?
mas você sabe até onde você pode ir, e você sabe até onde você pode estar sendo autoridade e a partir de onde você está sendo autoritário. Tudo bem, gente? Então vamos ter esses cuidados. A mensagem que eu queria passar é essa. Queria deixar aqui para os jovens uma frase que eu carrego comigo. Pensa muito bem nisso. Você pode não impedir os pássaros de voar sobre a sua cabeça, mas você pode muito bem impedi-los de construir ninhos sobre ela. O que isso quer dizer? Isso é muito profundo, né? Os pássaros voam em cima das nossas cabeças. As influências vêm sobre nossas cabeças. Agora, só constrói ninho se nós permitirmos. Só entra aquilo que a gente achar que pode entrar. Se nós tivermos um filtro e perceber o que é bom daquilo que não é tão bom, isso já é um bom começo de defesa. Então, jovem, tome cuidado, muito cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos eles tendem a virar suas atitudes. Os seus pensamentos virando atitudes, eles vão determinar o seu caráter. E a partir do momento que você pensou, agiu e você teve o seu caráter daquela forma, o seu caráter vai definir o seu destino. Então vigie muito bem os seus pensamentos para que ele não se torne maus atos, e que os seus atos não manchem o seu caráter, e que o seu caráter não determine o seu destino de uma forma errada, entendeu? Então é isso que eu queria passar para vocês, de uma forma muito assim rápida, muito honesta, muito verdadeira. Eu não tô aqui para mexer na ferida de ninguém, mas se mexeu, reflitam um pouco, porque cada caso é um caso, cada um vive a realidade da forma que sabe que está vivendo. Não quero entrar aqui nesse mérito, né? Mas se você tem esse tipo de dificuldade hoje com teu pai, com a tua mãe, eu acho que é mais fácil você, jovem, voltar atrás um pouquinho e tentar se adequar. Porque quando a gente cria nossos filhos, a nossa maior intenção é que eles sejam nossos amigos, nossas amigas e que confiem em nós. Essa é a nossa intenção. Porque o amor de um pai e de uma mãe não tem nada para se comparar nessa vida. Só perde pro amor de Deus. E principalmente o amor de mãe. Não vou ser egoísta não, eu reconheço. Eu acho que o amor de mãe, ele é tão grande que ele cega às vezes. Às vezes uma mãe não reconhece, ela sabe dos erros do filho, mas ela não entrega os pontos. Então, para você que está assistindo esse vídeo aí, que está com problema de relação com o teu pai e com a tua mãe, olha, dê graças a Deus que você ainda os tem com você. Dê graças a Deus que eles são chatos com você, porque essa chatice na verdade é amor, tá bom? Então, um forte abraço, Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!